Shalom, shalom, amada família Bessorá, um dia de paz, de alegria, de bênção na presença do Senhor, de esperança. E louvado seja o Senhor pela Tua palavra, Pai. Obrigada pela Tua preciosa palavra, que nos ensina, nos orienta e nos transforma a cada dia a sermos pessoas melhores para onde quer que nós estejamos, levando o reino de Deus, anunciando as suas boas obras, trazendo a sua luz, a tua presença, a tua bondade, a tua graça e a tua bênção. Louvado seja o Senhor Yahvé, em nome de Yeshua HaMashiach, Cristo, o Messias. Amém! E vamos para o livro de Êxodo. Estamos no mês de Nissan, falando sobre a tribo de Yehudá. E vamos trazer hoje um personagem bíblico que nos conta um pouco dessa história. Nós vamos falar sobre Bezalel. Vamos para o capítulo 35, lá no finalzinho. Moisés disse ao povo de Israel: vejam, Yahvé escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Yehudá. Ele está repleto do Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento sobre todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projetos em ouro, prata, bronze, corte de pedras preciosas, de encaixe, entalhamento e outras artes. Yahvé também dotou Oholiabe, filho de Ahisamar, da tribo de Dan, com a habilidade de ensinar outras pessoas. E eles receberam todas as habilidades necessárias para todos os tipos de trabalho, quer sejam feitos por um artesão, por um projetista, por um bordador, com fios de cobre, púrpura, escarlate, linho, tecelão. Eles têm habilidade para todos os tipos de obras e projetos. E no capítulo 36, versículo 2, nos fala assim: e Moisés chamou Bezalel, Oholiabe e todos os artífices a quem Adonai concedera sabedoria, os quais tiveram o coração atraído e vieram tomar parte na obra. Olha que maravilhoso! Quando nós iniciamos o mês de Nissan, falando sobre a representação da tribo de Yehudá, a tribo número 1, a tribo que ia à frente do Mexicã, carregando ali o estandarte com o leão da tribo de Yehudá. Nós comentamos que Yehudá significa louvar, adorar, entrar com ações de graças. E nós comentamos sobre adentrarmos a presença do Pai, a presença de Yahvé, primeiramente com o nosso coração, com a nossa adoração, com ações de graça. Falamos sobre a importância da motivação do nosso coração ao realizarmos a obra do Senhor, com qual intenção nós íamos para a presença do Pai. E hoje nós trouxemos para falarmos um pouquinho a respeito de Bezalel, que é da tribo de Yehudá, aqui está o nominho dele, Bezalel, que podemos trazer para o sentido dos nossos dias, né? Aquele que se encontra na sombra de Deus. Como nós conhecemos popularmente, na maior parte das Bíblias, o nome está escrito Bezalel, que foi a forma como se adaptou à nossa linguagem. E fala de um outro personagem, Oholiabe, que podemos entender como tenda de meu pai, que é aquele que nós conhecemos como Aholiabe, da tribo de Dan. Esses dois homens abençoadíssimos. E a palavra vai repetir muitas vezes a respeito de Bezalel, Bezalel, Bezalel. E quando nós olhamos e pensamos estar à sombra de Deus, estar na sombra de Deus, nós nos colocamos que eu lembro quando eu era criança,
Quando eu andava junto com a minha mãe e o meu pai, nós íamos a algum lugar e se estivesse sol forte, geralmente eles faziam o quê? Se a gente estava a pé, eles me colocavam na sombra deles, protegendo que o sol, quente pegasse direto em mim. Então eu colocava a sombra. Pensarmos que estar à sombra de Deus, estar à sombra do Pai, é um sinal de cuidado por nós. Pensarmos que só pode estar na sombra do Pai aquele que anda junto do Pai. Ninguém pode estar na sombra do Pai se estiver caminhando distante do Pai. E aquele que anda à sombra do Pai, ele vê o que o Pai faz e ele aprende com o Pai. Então ele é protegido, ele é guardado, ele é cuidado, ele está na presença, ele compartilha, ele tem comunhão com o Pai e ele aprende diretamente do Pai, porque ele tem aquela convivência com ele. E eu acho muito bonito, porque quando nós olhamos para os dois juntos, para Bezalel e para Oholiabe, os quais o Senhor chamou, e o Senhor derramou do Espírito, e o Senhor deu unção de inventar invenções, como o pastor tem na Bíblia dele, uma das traduções. E esses dois homens ungidos, Bezalel de inventar invenções e Oholiabe com o dom de ensinar. E o nome de Oholiabe, da tribo de Dan, nos traz a tenda do meu Pai. Eu estou debaixo do seu teto, estou debaixo da sua proteção, estou guardado, estou na intimidade. Eu acho muito bonito quando nós olhamos para os dois que receberam ali esta missão a respeito do Mishkan e podemos enxergar neles a abertura do Salmo 91. Aquele que está onde? No esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, no refúgio do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, com o nosso coração de adorador, com o nosso coração grato, gracioso diante do Senhor, com a motivação correta e nos colocamos debaixo, guardados pelo Senhor, como diz, com o nosso espírito humilde, que simboliza nos curvarmos diante de Deus, sabermos que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós estamos em intimidade com Ele e aí nós descansamos, porque não importa o que nós olhamos ao nosso redor, nem o desafio que vem pela frente. Bezalel, ele recebeu nada mais, nada menos, do que sobre as suas mãos a dádiva de construir a representação do céu na terra por meio da visão que Moisés teve, e Moisés vai passar todo esse projeto para ele. Moisés recebendo direto do Senhor, tendo a visão dos céus e sabendo que isso seria feito aqui na terra, representado pelo Mishkan, pelo tabernáculo. Então Bezalel, ele recebe este projeto de Moisés. Olha que simples, representarmos o céu na terra. E nós, nos dias de hoje, nós podemos representar os céus na terra? Nós podemos representar os céus na terra. Quando nós trazemos o reino de Deus onde nós estamos, quando nós colocamos primeiro o nosso coração antes das nossas mãos, quando nós lemos que aquele recebe sabedoria, entendimento e conhecimento, não é só o conhecimento na sua forma mais rústica de ser, ou, digamos assim, apenas o saber pelo saber, porque isso pode se tornar até um tirano na vida de uma pessoa. Se o conhecimento, ela dominar estritamente a teoria de algo, não estiver junto com isso o coração, a amabilidade, a ternura, essa pessoa ela se torna uma tirana.
ela defende aquele conhecimento como uma verdade absoluta e ela não consegue olhar ao seu redor, ela não consegue ver ao seu redor e enxergar as pessoas, ela não consegue enxergar os sentimentos, ela não consegue enxergar as necessidades, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, um conhecimento por si só, uma teoria por si só, ela se torna tirana. Quando nós olhamos para Bezalel, nós vemos uma representação que vai fazer o quê? Ela fará um equilíbrio entre o divino e o mundo físico. E o que ele vai estar trabalhando juntamente com todos esses homens, quando a palavra nos diz que eles tiveram o coração atraído para vir trabalhar, não é algo que a gente vai fazer no piloto automático. Nós recebemos esta missão, então nós vamos passar por cima de tudo como se fôssemos um trator para poder fazer. Não, eles vão trazer a presença de Deus, vão trazer o reino de Deus e farão aquilo da forma mais linda que se possa fazer com todas as habilidades que nós temos. Quando nós olhamos isso para o nosso dia a dia, e se nós colocamos que podemos encontrar nas pessoas, em cada uma delas o seu potencial, em cada uma delas o amor que ela apresenta por fazer uma atividade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, o amor que a gente possa apresentar no cuidado um pelo outro, nós entendemos este nível espiritual. Não é algo que eu estou fazendo por obrigação. O meu coração foi à frente. Eu tenho preocupação com quem está ao meu redor. Eu tenho respeito por quem está ao meu redor. Eu tenho princípios de ética. Eu tenho valores com os quais eu trabalho. E por mais que eu possa ter conhecimento comigo, este conhecimento, ele vai ser para trazer as pessoas para a presença de Deus. Não para ser uma teoria seca que passa como um trator esmagando tudo que vem pela frente. Quando nós vemos na palavra que estes homens viram o que Deus colocou sobre a vida de Bezalel, o que Deus colocou sobre a vida de Oholiabe, e o coração deles teve a alegria de participar, foi compungido, eles tiveram a doação de estar ali, nós podemos trazer isto para um outro nível e pensar assim: como nós temos nos olhado? Será que o que nós realizamos no dia a dia, nós temos trazido do coração e temos apresentado diante de Deus e buscado nele qual é a unção dele sobre nós? E se nós temos a certeza de como Bezalel, Moisés subiu ali aos céus, né? Vendo naqueles dias ali de Sinai, contemplando os céus, contemplando o mundo espiritual. Moisés tinha o seu chamado, mas não foi entregue tudo nas mãos de Moisés. Moisés depois repassa a sua visão para Bezalel, que compartilha com Oholiabe, e ali nós temos uma comunhão de pessoas para concretizar uma obra. E foi necessário esta comunhão para que a obra se realizasse. Moisés não fez sozinho, Bezalel não fez sozinho, Oholiabe não fez sozinho. Aquilo foi um compartilhar. Quando nós passamos a ter este entendimento no nosso dia a dia e no mundo espiritual, nós passamos a ter um outro relacionamento, inclusive com as pessoas. Nós começamos a nos compadecer de algumas situações. Nós começamos a observar o outro com um olhar diferente e nos colocamos no lugar dele. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós aprendemos na vida é faça a qualquer preço, faça a qualquer custo, e se tiver que passar por cima de alguém para fazer, faça. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que
que o que nós recebemos de Deus trabalha no nosso coração, e como o nosso coração vai para fazer aquilo que nós recebemos de Deus, é um ponto fundamental. Como nós colocamos a nossa vida e confiamos no que Deus tem para nós, faz a gente entender, por exemplo, que nós não estamos numa competição. Mas assim como essas pessoas que estão aqui, nós estamos em uma comunhão. A atualidade muitas vezes insere de quê? De que você precisa ser graduado mais do que o outro, estar à frente do outro, subir ao pódio e deixar o outro para trás, chegar na frente. Não, a palavra de Deus diz assim, que todos vão caminhar junto. O Mishkan vai estar ali ao meio, o cuidado vai ser de todos. Não importa se vai estar o primeiro estandarte da tribo de Yehudá, lá na ponta da caminhada. E se lá atrás, na organização do movimento, estiver o último da tribo de Dan, todos vão e todos chegarão. E Deus vai estar no meio deles, habitando entre nós. E nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Ninguém faz nada sozinho. Nenhuma obra é feita por uma pessoa só. Nós encontramos na palavra de Deus que o Senhor reparte os dons do Espírito. Reparte entre a sua igreja, que é chamada de corpo de Cristo. E nós precisamos nos ver como corpo e termos atividade de corpo. E sermos felizes e alegres. E como estas pessoas aqui, termos o coração atraído. O nosso coração grato, o nosso coração adorador, ele se apresentar primeiro do que as nossas mãos. Por quê? Porque nós vamos estar colocando a intencionalidade dele primeiro diante de Deus. Como nos relata sobre Caim, que o Senhor não recebeu Caim. Para depois falar da oferta de Caim. E que Deus recebeu Abel, para depois falar da oferta de Abel. Somos nós nos dias de hoje. O que tem chegado primeiro diante do Senhor? A nossa motivação, a nossa intencionalidade. Vou citar um exemplo. Esse ano nós fizemos uma atividade na igreja maravilhosamente abençoadora para a graça do Senhor. E foi um momento em que todos nós juntos levamos primeiro o nosso coração diante do Senhor. Nós faríamos uma atividade no mês de março, representando ali o Dia da Mulher, e nós tivemos uma união abençoadora. Olha que lindas! Aqui tem uma parte do grupo, não é? Aqui são mãos que trabalharam, sim, mas primeiro o coração diante do Senhor, o coração adorador, o coração de irmão, o coração de amiga, o coração de companheiras. Vamos ver agora outra. Tcharam! Porque é duro, né? Reunir todo mundo numa foto só. Tem um pouquinho em uma, um pouquinho na outra, mas aí conseguimos estar todas. Juntando as duas, olha só que lindas. Aí a gente consegue colocar todo mundo junto, tá? Por quê? Foi uma atividade que nos traz o exemplo, porque por várias vezes, enquanto nós preparávamos, nós pedimos, né? Pastor, ora aí pela gente, pede para Deus derramar sobre nós a unção de Bezalel. O que nós estávamos colocando? Nós prepararíamos algo muito especial para as nossas amigas. E o nosso coração de adorador foi diante de Deus. Por quê? Porque em primeiro lugar, quando nós fazemos algo, nós fazemos para agradar o nosso Senhor, para honrá-lo, para que Ele seja louvado e o nome dEle engrandecido. E nesses dias nós experimentamos de tudo. Recortar, colar, não foi? Montar, limpar.
E nós podemos trazer desta experiência, quando o lugar ficou todo lindo e abençoado, a sensibilidade dos corações em cada detalhe. Porque para ter uma mesa toda linda e arrumada, a casa do Senhor foi lavada, foi adornada, foi toda feita uma limpeza, as toalhas foram lavadas, foram passadas, os enfeites que estão aqui foram confeccionados à mão, um por um, e foi material de EVA que foi recortado, e juta que foi recortada, e tudo que foi trabalhado. Ai, além das irmãs que estão aqui, não podemos esquecer da Fatinha com sua participação especial, como ela sempre tem em tudo. E em cada ação que nós fizemos, a delicadeza de escolher uma toalha e trazer para este momento, as irmãs que passaram a noite preparando os pratos, quem passou a noite preparando toda a parte da decoração com todo amor, habilidade e carinho, o cuidado em cada detalhe escolhido, em cada recorte, em posicionar cada cadeira, em posicionar cada mesa, em enxugar o chão para deixar todo perfumado, lindo. Por quê? Porque o nosso coração foi primeiro. Primeiro nosso coração foi diante do Senhor, para que a casa estivesse adornada, para que Ele se agradasse do amor com o qual nós estávamos fazendo cada detalhe. Em seguida, o nosso coração foi à frente, porque estávamos fazendo para as amigas que nós receberíamos. E cada uma delas, quando cada um pensou, quando colocou primeiro o seu coração e depois as suas mãos, a preocupação, como nós lemos ali em Bezalel, em Oholiav, a unção que vem de Deus, o que vem do mundo espiritual sobre nós e nos gera este companheirismo e este amor, é o que direciona o nosso coração a fazermos atividade aqui no mundo físico, com todo este zelo, com todo este cuidado, com toda essa paixão. Nós vivemos no espiritual, geramos no espiritual e trazemos para a realidade do mundo físico como fontes de bênção, de luz, águas doces. E ao olharmos esta unção de Bezalel, essa transposição do mundo espiritual para o mundo físico com todo este cuidado. Eu tive uma professora de educação física lá da 5ª série, que ela ensinou algo muito precioso. Quando nós íamos fazer atividade de educação física, sempre ela gostava de dar um aquecimento antes. E esse aquecimento tinha de tudo. Tinha polichinelo, tinha flexão, tinha abdominal. E ela fazia o seguinte conosco. Pensa na criançada toda chegando, aquela alegria, aquela empolgação. Aí ela parava a gente e falava assim, todo mundo abre os braços. Aí a gente abria. Então só de abrir aqui a gente já dava um espaço entre um e outro. Ela falava assim, agora dá uma volta com o braço aberto. Então quando a gente dava esta volta com o braço aberto, era como se cada um naquele grupo, naquela coletividade, conseguisse fazer o quê? Ter um espaço onde poderia fazer tudo que ela... agora é polichinelo, agora é abdominal. A gente não ficava se acotovelando um ao outro, não ficava batendo um no outro. Nós estávamos ali numa comunhão, numa atividade, mas nós fazíamos tudo aquilo com o quê? Respeito. E isso, a palavra de Deus, quando nos traz essa passagem e quando nos fala do coração e da motivação que chega primeiro diante de Deus, quando nós trazemos o espiritual para a terra, nos traz algo que se chama respeito pelo nosso próximo.
E quando nós temos respeito pelo nosso próximo, a gente não quer acotovelar o nosso próximo nas nossas atividades. A gente fica feliz quando o nosso próximo faz algo e ele é bem-sucedido, e o nosso próximo fica feliz por nós quando nós fazemos algo e somos bem-sucedidos. Porque nós entendemos como esta unção sobre Bezalel, esta unção sobre Moisés, Moshe Rabbeinu, esta unção sobre o Oholiav, esta unção sobre cada homem que ali teve o seu coração atraído. Cada um deles recebeu de Deus, foi cheio do Espírito de Deus e trabalhou em comunhão. E o resultado final foi bênção para todos eles que fizeram atividade em comunhão. Foi bênção para toda a nação de Israel, com o princípio do Mishkan, de ter trazido o céu na terra, a sua representação do trono de Deus aqui, a glória de Deus aqui. E foi bênção para todas as nações da terra. A glória e a presença de Deus se aproximando novamente da humanidade que tinha se distanciado por causa do pecado. Quando nós temos este respeito, este princípio na nossa vida, de não nos acotovelarmos, mas de eu saber respeitar qual é o espaço do meu irmão e permitir que lá ele faça a sua atividade, faça o que ele foi cheio da unção de Deus para fazer sobre a vida dele. Ajude-o no dia que ele estiver com dificuldade, porque o respeito nesse espaço não me impede de estender a mão para ele quando ele precisar. E que ele tenha alegria por mim, esta alegria que vem pelo Espírito de Deus em nós. Nós, nesta comunhão, também levamos o reino de Deus, movimentamos o tabernáculo, movimentamos a casa do Senhor. Temos alegria em abençoar. Como lá em março, era tão bom ver cada irmã que está aqui e o sorriso no rosto por cada amiga que chegava. Porque como se a gente pudesse dizer assim, amiga, você está vendo tudo isso que está aqui? Cada detalhe, do tapete, a cortina, a flor, a toalha, a lembrancinha, ao presentinho, cada detalhe, ao louvor que foi entoado, a oração que foi feita, cada detalhe. Foi porque o nosso coração chegou primeiro diante de Deus, depois as nossas mãos. Que a gente aprenda com Bezalel, da tribo de Yehudá, que o nosso coração adorador sempre se apresente primeiro diante de Deus. Que nós possamos sempre compartilhar da nossa alegria. Pelas amigas que estiveram, pelas amigas que não puderam estar lá fisicamente naquele dia, mas que também estiveram em nossas orações e nos nossos corações. Que nós possamos lembrar do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, quando ele estava pendurado na cruz, no auge ali da dor, do sofrimento físico, mas também no auge do peso espiritual, do pecado da humanidade estar sobre os ombros, a vida dele, do sangue que ele estava derramando. Ele olha ali e ele vê João e ele vê Maria, e da mesma forma, o mundo espiritual trazido à tona no mundo físico, nesse conceber que não é mecânico nem automático,
mas é gerado no amor, nos princípios de Deus, que não é uma teoria ditatorial, que não enxerga as pessoas, que só enxerga a si mesma. O Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, Ele olha para Maria e para João. E naquele momento, Ele se coloca no lugar dos dois, que olhavam para a cruz, que olhavam para o seu sofrimento, para a dor do amigo, para a dor da mãe, e Ele se coloca no lugar dos dois. O nosso leão da tribo de Judá, o nosso Cordeiro de Deus, Ele se coloca no lugar dos dois, no auge do seu sofrimento físico e do peso espiritual da humanidade sobre ele. E ele ia ter uma preocupação real de dizer assim: eis a sua mãe, cuide dela. Eis o filho, cuide dele. Vocês não estão desamparados. Eu estou aqui para concluir a obra. Estou aqui na cruz. Mas eu não deixo de olhar e me colocar no lugar de vocês e entender o que vocês também estão sofrendo agora. Consolem um ao outro, cuidem um do outro, amem um ao outro, zelem um pelo outro. Não se acotovelem, nem disputem, nem joguem a culpa um no outro, mas tragam o reino de Deus à terra, tragam o amor do Pai à terra, traga este amor grandioso que se estende entre o céu e a terra. Que a gente tenha no nosso coração, mesmo em dias, nas maiores dificuldades que nós enfrentamos, que a gente ainda assim consiga olhar, se colocar no lugar do nosso irmão e não deixar de nos sensibilizarmos também com a dor e o sofrimento dele. É parte do reino de Deus. E que nós nos coloquemos no lugar do nosso irmão e nos alegremos também pela alegria, sucesso e felicidade dele. Pai, nos apresentamos diante do Senhor, primeiro com o nosso coração, depois com as nossas mãos. Nos colocamos aqui como quem recebe a unção dada sobre Bezalel e nos colocamos à sua sombra, a unção dada ao Holiave, e estamos abrigados na sua tenda, e nós encontramos descanso para as nossas ansiedades, porque nós entendemos que sobre tudo está o seu cuidado, o seu controle e a sua direção. Nós somos chamados, Pai, cada um de nós tem a alegria nas atividades que nós fazemos. Pai, continue abençoando as nossas mãos e nos dando sabedoria, e nos dando este entendimento. Pai, a cada dia nos deu discernimento a respeito do nosso chamado. Porque muitas vezes, Pai, nós achamos que o nosso chamado é algo porque alguém disse pra gente, ou porque alguém insistiu naquilo para nossa vida, ou porque de repente nós achamos que aquilo era mais chamativo. Como Corá, em determinado momento, questiona e quer o lugar de Moisés. Ah, Pai, mas que nós possamos receber com o coração igual de Bezalel, igual de Oholiabe, igual de todos estes homens que foram diante do Senhor, porque eles se sentiram atraídos por esta obra maravilhosa e abençoadora, a qual fizeram em comunhão.
e trouxeram a essência do céu à terra. Que a gente também possa trazer o reino dos céus à terra, onde nós estejamos. Que cada um de nós seja cada dia mais abençoado, capacitados a sermos abençoadores de vidas. Obrigada, Pai, por cada momento, pela nossa casa, família, pela comunhão, pela amizade. Obrigada, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém.